Salve, salve pessoal! Gui Gomes, fundador e CEO da Orange BTC, fazendo um vídeo para explicar um pouquinho mais sobre esse anúncio que a gente fez essa semana. Deixa eu dar um pouco de contexto para quem não acompanhou. Essa semana aconteceu em Las Vegas um evento chamado Strategy World, organizado pelo Michael Saylor e pela sua companhia Strategy. É um evento bem bacana que reúne as maiores tesourarias de Bitcoin ou empresas do segmento ao redor do mundo, investidores, reguladores, um pessoal muito bacana, vários bancos estavam lá, o Citibank, Morgan Stanley, tinha um pessoal muito pesado da indústria lá em Las Vegas. Nós fomos convidados a participar do evento, o Senhor nos deu a oportunidade de falar por basicamente 15 minutos para a plateia, explicando um pouco o que estamos construindo no Brasil e, obviamente, com bastante honra, representando a nossa nação. E durante essa apresentação, eu anunciei que a Orange BTC é a primeira empresa listada, primeira empresa de capital aberta do mundo a fazer uma alocação em Stretch, que é uma ação preferencial emitida pela MicroStrategy. But I'm happy to share that we are the first public company around the globe to have Stretch as part of our corporate strategy. Strategy has been the first company. Gerou bastante barulho, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Diversos investidores nos perguntando por que fizemos esse movimento, paramos de comprar Bitcoin, mudamos a estratégia original. Não é nada disso. Fizemos esse movimento não porque paramos de comprar Bitcoin. É o oposto, porque queremos comprar mais Bitcoin e nos tornarmos a tesouraria e a companhia mais eficiente do mundo nesse sentido. Então eu vou explicar um pouquinho mais o racional por trás desse movimento, mas antes preciso explicar o que é Stretch. A melhor forma de entender é ir no site da MicroStrategy, qualquer um pode acessar www.strategy.com. Se você for no site deles, você vai ver que lá em cima, na barra superior, tem aqui a MSTR, que é a ação ordinária, a ação comum que eles têm, tem algumas outras ações preferenciais e tem a Stretch, STRC, que é a que nós estamos falando. Como é que funciona a Stretch? É uma ação preferencial que o Michael Saylor tem o objetivo de que o valor dessa ação esteja sempre negociando próximo de $100. Atualmente está em 99,99 centavos, muito perto dos $100 que ele prometeu. E como é que ele faz para que a ação fique sempre perto dos $100? Ele ajusta o dividendo anual que será pago para os detentores dessa ação preferencial. Atualmente, essa remuneração está aqui embaixo, ó, 11,25% ao ano. Esse é o valor que ele está pagando para todo mundo que detém esse papel. Como é que funciona? Você dá $100 para a Strategy, eles pegam $100, compram $100 de Bitcoin e, em retorno, te pagam uma remuneração anual de 11,25%, nesse meu caso, $11,25. Ele paga de forma mensal. Então, todo mês você recebe basicamente $1 em retorno e o próximo pagamento deles vai ser aqui no dia 28 de fevereiro, basicamente amanhã. Então, nós, como detentores desse papel, iremos receber os dividendos amanhã em nossa conta. É assim que funciona o racional. Mas qual que é a lógica? Como é que ele está pagando esse dividendo? Ele está pagando com recursos da companhia? Ele está pagando com qual tipo de capital? É muito simples a visão do Saylor. Ele acredita que nos próximos anos o Bitcoin irá retornar muito mais do que 11% ao ano. Na visão dele, o Bitcoin irá render algo como 25%, 30% ao ano. Com isso em mente, ele está disposto a compartilhar esse retorno. Ele fala o seguinte: você não quer comprar Bitcoin direto? É muito volátil? Te deixa inseguro? Vamos fazer a seguinte combinação. Você me dá $100, eu emito essa ação preferencial, que eu prometo que eu vou fazer de tudo para ficar o mais próximo possível de $100, e eu te pago um retorno, atualmente de 11,25% ao ano. Basicamente, ele está falando o seguinte:
Você me dá recursos, eu compro Bitcoin. O Bitcoin irá performar entre 25% e 30% ao ano na visão dele e eu compartilho esse retorno com você. 11,25 fica com você e tudo que for acima desse montante fica conosco, MicroStrategy. Esse é o movimento. Essa é a razão por trás. Pô, mas o Bitcoin é volátil, será que eles vão ter recursos para pagar? Aí que é interessante você ver essa outra página aqui do site deles, que você entende um pouco mais como que a empresa funciona. Atualmente, eles têm 47,3 bilhões de dólares em reservas de Bitcoin. São 717 mil Bitcoins que a Strategy tem atualmente. Ou seja, não só eles têm um balanço muito forte em Bitcoin, eles têm também 2,25 bilhões de dólares em cash, em dólares. Ou seja, não só eles têm Bitcoin, como eles têm reservas em USD, o dólar norte-americano. Essa é a composição do balanço deles no lado dos ativos. Obviamente, ele tem passivos, inclusive essa ação Stretch que eu acabei de falar. Eles têm em passivos perto de 8 bilhões de dólares em dívidas conversíveis e outros 8,5 bilhões de dólares em dívidas preferenciais. Ou seja, somando os dois, eles têm uma dívida aproximada de 35%, mas eles têm basicamente 50 bilhões de dólares, ou seja, 17 bilhões de dólares de dívida contra 50 bilhões de dólares de ativos. Se você só considerar a reserva em dólares norte-americanos, eles têm 30 meses de dividendos futuros, somando todas as obrigações financeiras da companhia. Ou seja, eles têm mais de 2 anos de reservas para pagar esses dividendos. Se você considerar, obviamente, o Bitcoin, eles têm 52 anos de recursos para pagar essas dívidas e esses dividendos que eles têm aí compromissados. Ou seja, um balanço muito forte e uma companhia que, para quem acredita em Bitcoin, está muito bem estruturada. Então, como isso implica a Orange BTC? Nós, como empresa, temos 3.722 Bitcoins em tesouraria. Além disso, obviamente, nós temos caixa, tanto em reais quanto em dólares. Por que nós temos caixa? Porque, como qualquer outra companhia do mundo, nós temos que pagar fornecedores, temos que pagar salários, temos que pagar tributos, tem diversas obrigações que qualquer empresa operacional detém. Dessa forma, não podemos estar com tudo em Bitcoin. Porque se eu tenho que pagar um fornecedor semana que vem e o Bitcoin variou 5% nessa semana, eu estou com uma situação delicada. Então, além de todo o Bitcoin, nós temos, obviamente, dólares e reais. Um pedaço desses dólares nós movimentamos para Stretch. E por que fizemos isso? Esses dólares que estão aí com bancos norte-americanos rendem algo como 3% ao ano. Essa é a taxa de juros que o governo norte-americano tem pago. Então, se você deixar aí em liquidez diária em um banco norte-americano, você vai receber algo como 3% ao ano. Do outro lado, tem a Stretch, que te paga 11,25% ao ano, é líquida, está negociada em bolsa, você pode comprar e vender o papel a qualquer momento, tem como lastro o balanço da Strategy, que tem lá, como falei, quase 50 bilhões de dólares em Bitcoin. Ou seja, nós conhecemos a companhia, conhecemos a estratégia, conhecemos a gestão a fundo, tivemos lá não só com o Saylor, com o Phong, que é o CEO, com o CFO da companhia, temos bastante convicção de que eles irão fazer uma atuação muito séria nos próximos anos e estamos querendo otimizar a eficiência do nosso balanço. Em vez de receber 3%, receber 11,25% significa 4 vezes mais retorno e a possibilidade de comprar mais Bitcoin ao longo do tempo. Então foi esse o movimento. Fomos a primeira empresa, como eu disse, de capital aberto a fazer isso, mas não fomos a única. 2 outras companhias fizeram um anúncio semelhante lá nesse evento em Las Vegas. Uma é a Anchor Digital, uma empresa que vale 4 bilhões de dólares, é um dos maiores custodiantes de Bitcoin e ativos digitais do mundo. Ou seja, bem legal o que eles fizeram, uma empresa privada ainda, mas bacana o movimento e, obviamente, que faz sentido. Eles conhecem muito bem a Strategy,
são até um dos custodiantes das moedas da Strategy lá fora, ou seja, tem uma relação muito próxima entre as duas companhias, de certa forma esperado. O que não era esperado e foi bem legal de ver, uma empresa norte-americana do setor de geração de energia, o CFO estava presente no evento e anunciou também no palco que eles alocaram algo como 25 milhões de dólares do seu caixa em Stretch. E qual que é o racional? Muito semelhante. Eles fazem diversos projetos ao redor dos Estados Unidos de geração de energia. São projetos que demoram 12 a 24 meses. São projetos que requerem bastante capital. Esse capital, em vez de ficar no banco rendendo 3%, agora vai ficar em Stretch rendendo 11,25% ao ano. Ou seja, fizeram um movimento bem interessante. Atualmente, 3 empresas já anunciaram essa alocação. Minha expectativa do Michael Saylor, que outras companhias farão algo parecido nos próximos meses, porque todo mundo quer otimizar recursos. Essa Stretch é um papel novo que eles emitiram, vai fazer 6 meses, mas quanto mais eles pagam dividendo, quanto mais eles têm de história aí com esse papel, maior será a confiança do mercado e mais gente vai acabar alocando para esse papel. Então, esse é o racional. Vou terminar mostrando um gráfico que o Saylor compartilhou lá no evento, que eu acho que ilustra bem o que ele está tentando fazer com essa ação preferencial. Esse gráfico mostra muito bem o que o Saylor está querendo fazer. A linha branca é o preço dia a dia do Stretch, essa ação preferencial que a gente está conversando. Como vocês podem ver, está sempre negociando na linha dos $100, que é o objetivo. A linha laranja, nós conhecemos bem, é o preço do Bitcoin, que desde o dia 6 de outubro caiu aí cerca de 45%. Ou seja, quem estava segurando o Stretch manteve o valor principal basicamente estável, mas o Bitcoin teve uma queda. Obviamente, o Bitcoin tem mais volatilidade porque o retorno futuro esperado é muito maior do que esses 11%. Mas é esse o instrumento que eles emitiram para ajudar que outras empresas, ou aposentados, ou investidores em geral, consigam ganhar um pedaço do retorno esperado futuro do Bitcoin sem ter toda a volatilidade. Ele emite essa dívida que está sempre negociando perto de 100, ele paga 11,25% para o investidor e segura todo o resto para a MicroStrategy. É esse o movimento, é um movimento interessante, é um papel bacana. A gente alocou um pedaço do caixa para ser mais eficientes e comprar mais Bitcoin ao longo do tempo. Então, agradeço a todo mundo que fez perguntas, agradeço a todo mundo que está interessado. Mais uma novidade, mais uma forma da gente cumprir nossa missão de aumentar o Bitcoin por ação para os nossos acionistas. E nesse ponto, agradeço a todo mundo que tem acompanhado a nossa jornada. Peço que vocês nos sigam tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube, que é muito bacana ouvir as perguntas. E se tiverem outras, podem escrever nos comentários que a gente volta respondendo em breve. Obrigado. Tchau, tchau.